faço o programa a partir desta aula, desse quinto encontro, que eu fiz uma proposta de tema, mas que, dada a sua complexidade e, sobretudo, a sua importância para o historiador, para o estudante de história e para o nosso propósito, eu acabei dividindo. Em princípio, eu coloquei 2 capítulos da segunda parte da obra de José da Assunção Barros, chamada O Tempo dos Historiadores, do professor da UFFRJ, se eu não me engano, da Rural, né, do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, acho que é RRJ, UFRRJ. Um professor que tem uma capacidade explicativa bastante grande, né, e tem uma produção, um volume de publicações ligadas à teoria da história. São 5 volumes consecutivos com esse mesmo nome, mais um volume dedicado exclusivamente à Escola dos Análises, mais esta obra nós estamos agora debruçados sobre esse tempo, sobre esse contexto, sobre 2 dos seus capítulos: O Tempo dos Historiadores, né? E que em princípio, porque você não passa, em princípio eu propus trabalhar simultaneamente os 2 capítulos, mas examinando para desenvolver esta aula assíncrona, entendi que seria melhor trabalhar os 2 capítulos separadamente, né? Então, hoje e na próxima terça-feira nós vamos nos debruçar sobre o 4º capítulo, né, que ele trabalha o tempo da história, do tempo mítico. Repare que não é mitológico, é mítico, tem uma diferença, né? Ao tempo da historiografia, que ele discorre desde as primeiras formas de aferir o tempo utilizadas pelas diversas sociedades ao longo dos milênios, até o que ele está chamando de tempo da historiografia, que tem seu ápice todo o século XIX e início do século XX. O 5º capítulo ele vai trabalhar sobre uma proposta bem mais específica, que é como a Escola dos Análises desenvolvem essa ideia de tempo histórico, né? Então eu decidi que esse 5º capítulo a gente vai examinar na próxima aula, no dia 6, no dia 13. Dia 13. Aí eu vou
organizar o programa, né, para os próximos textos. Bem, eu gostaria de abrir a nossa conversa com uma citação que Sylvia Petersen, que eu já utilizei aqui, inclusive essa obra, já recomendei para vocês, Introdução à História, Temas e Textos, né? E ela faz ela abre uma exposição sobre tempo, né? Como já se disse, uma das dimensões da história, né? Tempo, espaço, estrutura, sujeito, né? Que ela pega o Sergio Bagul, né? E aqui então vamos lá, vamos para a citação. Aqui, deixa eu trocar, deixa eu ver se a gente vai passar direitinho. Se vai passar direitinho, por enquanto tá. Ok. Compreendemos bem que o nosso tempo é o tempo dos seres humanos organizados em sociedades. Não é o dos físicos nem o dos filósofos, embora suspeitemos a existência de possíveis nexos, assim como não há vida sem ser vivente, também não há tempo social sem realidade social. O tempo é a duração da realidade social, né? E ela tirou isso de Sergio Bagul, Tiempo e Realidade Social e Conocimiento, México, siglo XXI, saiu do lugar, siglo XXI, 1981, página 104. 104. Né? Bom, já se disse, portanto, em outros momentos, que os seres humanos e, consequentemente, as sociedades organizadas a partir deles são os únicos elementos, digamos assim, na Terra, né? Os únicos que têm uma noção ou uma ideia de tempo, de temporalidade, né? Como já vos disse, o galo, o jumento, o cavalo, o cachorro, o gato, nenhum desses seres tem a noção de tempo. Evidentemente que eles nascem, crescem, se desenvolvem, reproduzem e morrem, como um ciclo natural de todo ser vivente, seja ele animal, vegetal ou humano, né? Para separar. Mas o humano, exatamente por sua especificidade, é que tem aquela noção de que o tempo transcorre num determinado espectro, num determinado ritmo ou numa determinada velocidade. Só a pessoa humana tem noção de ontem, noção de hoje, ideia de amanhã, né? Passado, presente e futuro. Evidentemente que não se
peremptoriamente o que será amanhã. Mas, mediante algumas possibilidades, alguns feixes de possibilidades colocados diante do seu viver, se faz escolhas, ou se cria expectativas, né? Mas isto é uma prerrogativa da pessoa humana, né? Bom, esse texto de Barros, ele é muito tranquilo de se compreender, por conta inclusive das formas narrativas que ele introduz no seu texto. Já tem a vantagem, diferentemente do texto do Antoine Prost, por exemplo, de não ter passado pelo filtro da tradução. Quem já foi meu aluno em semestres anteriores, eu já comentei várias vezes que é evidente que a tradução sofre interferências do tradutor. A tradução de uma obra, de uma língua para outra, de uma época para outra, evidentemente que sofre a interferência do tradutor. Para falar da nossa própria língua, há quem defenda, por exemplo, uma atualização da obra de Machado de Assis, toda composta nas 4 últimas décadas do século XIX e na primeira década do século XX, para, digamos, uma linguagem mais acessível, né? Eu, pessoalmente, acho a ideia extremamente infeliz, absurda, porque desterritorializa, vamos dizer assim, a obra. O autor, o escritor, é alguém, no caso Machado, é um homem do seu tempo, Tolstói, né? Dostoiévski, próprios Zé do Rego, que está mais perto da gente, né? Eles são eles até, Lima Barreto, né? Eles até podem ter lapsos digamos assim, de compreensão de determinadas coisas que os coloque, vamos dizer assim, além do seu tempo, mas eles estão impregnados dos seus modos de pensar, dos seus modos de compreender o mundo à sua volta, né? Então, para mim, seria um assassínio, uma tal digamos, atualização. Bom, da mesma forma que, inclusive, vocês terão oportunidade de ter nas mãos obras para o trabalho, para a atividade de resenha em língua espanhola. Muitos de vocês certamente reclamarão, e vocês reclamam de tudo, tamanho do texto, quantidade de texto, reclamam de tudo. Eu não concebo um aluno universitário que reclama de número de texto. Me abate o ânimo quando eu tenho que ouvir vocês reclamarem de número de páginas. E não adianta ficar com o discurso de que não tem só esse componente, que não cursa só esse componente, porque isso não é desculpa para um aluno nem de ensino médio. Bom, então, vocês terão a chance de ler várias obras, vários autores latino-americanos na sua própria língua, ou seja, sem o filtro da tradução, né? Porque
você não tem expressões idiomáticas do francês, do espanhol, do italiano, né, para falar apenas das línguas latinas, que não há a menor condição de você transliterar, né? Por exemplo, agora, muito recentemente, o Sérgio Moro fez uma propaganda longa no jornal, né, no nefasto Jornal Nacional, e utilizou equivocadamente um texto de Edith Piaf, sequer acertou falar o nome da criatura, non je ne regrette rien, como arrepender. Quer dizer, ele ou quem traduziu para ele, fez uma tradução literal, uma transliteração, que em francês ele seria, né, no liceu, que é o ensino médio francês, ele seria reprovado. Porque regretter entre as acepções possíveis seria não se importar, não está nem aí, como a gente costuma dizer, né? Então, e aí pelo andar do texto, aí o tradutor vai, bom, e agora, qual é a acepção que eu uso? Não me arrepender, não me importar, não, né? Ele vai ter que correr pelo resto do texto para, a partir do contexto, ele escolher a acepção a trazer para a tradução. Então, quer dizer, quando você pega uma obra em espanhol para ler, você está lendo do modo como o Cabreira Infante, o Cortázar, o Garcia Márquez, o Vargas Llosa, o Roa Bastos e tantos outros escreveram. Quando eles são traduzidos, e alguns desses autores são traduzidos aqui no Brasil, é claro que ele não perde como é que diz, mas ele não pode ser traduzido literalmente, porque fica sem sentido, né? Então, Barros tem essa vantagem de ser um autor que escreve na nossa própria língua materna, né? Bom, e claro, ele lança a mão de como chama? Recursos didáticos, que principalmente para vocês que veem, acho que facilita bastante. Ele usa muito gráfico, muita figura. Então, no transcurso desse texto, ele utilizou cerca de 16 figuras, se eu estou bem lembrado, né? 16 figuras, gráficos e tal, que ele procura, a partir por meio dos quais, ou das quais, ele procura representar a sua a ideia que ele expôs acima, ou que ele exporá mais adiante, né? Então, me parece que quando ele fala do tempo mítico, né, do tempo circular, do tempo que marcava o viver, o cotidiano de grande parte das sociedades ágrafas, né? Entre estas, as nossas sociedades latino-americanas, né?
não latino-americanos, americanos, ali na Mesoamérica, no México, no alto no Alto Peru, nos altiplanos, aqui mesmo entre os tupis, entre os tapuias, né? Entre os ranranrães, os quiriris ali na região de Paulo Afonso, né? Enfim, essas sociedades, a noção de tempo delas era a noção cíclica, né? Conforme a exposição de Barros, né? Em relação ao modo como as sociedades, estas sociedades, ou aparentadas, né, percebiam a passagem do tempo. Quer dizer, evidentemente que nós hoje temos uma série de ferramentas a partir das quais a gente faz a contagem do tempo, o passar do tempo. Há pessoas que fizeram 100 anos, fizeram 110 anos, eu conheci alguns, né? Poucos, mas conheci, felizmente, cujo modo de marcar o tempo era os filhos, o nascimento dos filhos, depois o nascimento dos netos, depois o nascimento dos bisnetos. Fora dessa percepção, eles marcavam o tempo pelas catástrofes naturais, as secas, no nosso caso aqui. Eu estou falando já dos nossos, não estou falando dos nativos mais, né? Mas os nativos provavelmente também tinham o ciclo das chuvas, o ciclo da lua, né? As mudanças de estação, quer dizer, mais frio, mais ameno, mais quente. Então, estes eram os elementos que ajudavam os nativos, né? Os ágrafos, as sociedades ágrafas, as sociedades nômades e depois as sociedades agrárias, que já foi um avanço, né? O ciclo é o seguinte, é o ciclo do como é que chama? Do plantio. Você tem o tempo de plantar, o tempo que essa planta se desenvolve, produz, e o tempo que você colhe. Então, geralmente as pessoas faziam as relações de passar do tempo a partir destes elementos, né? Então, o cultivo do algodão, o cultivo do fumo, o cultivo, né, do milho, né? O cultivo do trigo nas regiões temperadas, né? Enfim, então e no caso da Europa e da Ásia, do hemisfério norte, essa relação com o tempo, com o clima, com a estação do ano é mais tranquila, né? Mais fácil de estabelecer. Que os invernos eles são rigorosos, antecedidos de outonos né, mais frios ou mais amenos, pós-cedidos de primaveras, de flores, não é? De renovação da vegetação que o outono desfolhou, né? A maturação de determinado no verão. Então tudo isso eram elementos passíveis de percepção da passagem do tempo, né? E aí você tem as mudanças mais
significativas na forma de não só de contar o tempo, mas também de organizar a sociedade em torno desse tempo. Aí você tem a chamada Revolução Agrícola, depois a chamada Revolução Pecuária, ou agropecuária, que é quando você começa a domesticar determinados tipos de animais para utilizar como carga, como transporte, transporte de carga, como tração e como alimento. Primeiro o leite, né? Depois a carne em si, né? E depois os seus couro para a construção de utensílios, de vasilhas, enfim. Então, à medida que estas questões iam se incorporando ao funcionamento das sociedades, ela começava a criar novas formas de percepção do tempo. Então era preciso perceber quando que o novilho, que o carneiro, né, que o caprino estava pronto para o abate, ou pronto para o desmame, né, ou pronto para a procriação, etc, etc. Então, evidentemente que como se não se tratava mais de um movimento espontâneo que se daria sem intervenção humana, evidentemente. As vacas sempre pariram, as ovelhas sempre amamentaram, né? As éguas sempre deram cria, né? Os jumentos sempre encontraram as jumentas no cio para cobri-las e fazê-las reproduzir. Mas só que as sociedades passam a domesticar esses animais, e esses animais passam a ter um fim, né? um fim utilitário, vamos dizer assim. E é evidentemente que eles precisavam dar leite num determinado tempo, eles precisavam estar aptos para a tração e para a montaria e para a carga em outros determinados tempos. Então, evidentemente que os homens passam a ter um certo domínio nessa, digamos, busca de domesticação, nessa nova forma de organizar a sociedade que aquele tempo exigia, né? E claro, todos aqueles elementos apontados pelo texto das explicações de determinados fenômenos, como a criação, como o surgimento da Terra, do universo, etc, etc. Quanto não necessariamente Antoine Poster já explicou isso, né? Não necessariamente no momento do nascimento de Cristo, mas aquele momento mais adiante, lá pelo 6º, 7º, 8º século, foi tomado como referência para estabelecer o princípio de uma era nova, ou de uma idade nova, que substituiria o que convencionou-se chamar de antiguidade, que era a era cristã. A era cristã. Nessa era cristã, inúmeras outras sociedades e formações culturais, e formações econômicas se desenvolvem, sobretudo na Europa, na África, na Ásia, né, na China, na Índia. Uma observação, a China principalmente, ela nunca se deixou enquadrar, por exemplo, pela contagem do tempo, quer dizer, há pouco tempo, talvez 500 anos, 300 anos. Mas até então a China tinha sua contagem, o Japão tinha sua contagem,
a Índia tinha sua contagem. A introdução das aspas, civilização europeia, fecha aspas, ou mais precisamente, a introdução da cultura ocidental é que, digamos, ajusta essas áreas da Terra a um, digamos, a um todo, a um calendário, né? E o mais interessante, eu acho que eu já chamei a atenção de vocês para isso, é que o calendário até o século XVI era um atributo do Papa, da Igreja. A Igreja que determinava o calendário. Eu já comentei com vocês a mudança de calendário, do calendário juliano para o calendário gregoriano, né, que produziu uma mudança assim substantiva na contagem do tempo. Com o auxílio de Bruno, nós vimos que houve um avanço de 13 dias quer dizer, descarte, na verdade. Houve um descarte de 13 dias no calendário gregoriano, que, para atualizar as datas, né, hoje nós estamos a 3 de abril, no sábado. Então, vocês foram dormir no sábado, dia 13, dia 3, 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acordaram na sexta-feira, dia 16. Quer dizer, houve um descarte aqui, no século XVI, de 13 dias, em relação, claro, ao calendário gregoriano. O que é isso? Isso significa que este contar de tempo é uma construção única do homem, da pessoa humana, das sociedades humanas, né? A água fez o caminho errado. Bom, então, esta alteração feita no calendário, quer dizer, no momento que você passa a estar sujeito a um novo calendário, do ponto de vista fisiológico das pessoas que viviam naquela época, não fez qualquer diferença, né? Quer dizer, no sábado, dia 3, suponhamos que foi assim, quer dizer, que se anunciou, né, que no sábado, dia 3, você, ao acordar no domingo, já seria dia 16. Alguns de vocês, tem pouco tempo que isso acabou no Brasil, né? Mas por exemplo, havia uma mudança, né, aproximadamente no mês de outubro, do horário, quer dizer, chamado horário de verão. Só que essa mudança era artificial, porque a mudança se dava apenas no relógio, né? Mas as horas continuavam correndo do mesmo jeito, né? Claro, mudava no relógio, mudava também a fisiologia as pessoas eram obrigadas a acordar mais cedo, tinham dificuldade de dormir também mais cedo, né? Mas só para vocês terem ideia, quer dizer, vocês imaginem aí, você dormir no sábado dia 3,
e acordar no domingo, dia 16. Né? Então, entre sábado e domingo, você descartou 13 dias. 13 dias. O que, do ponto de vista fisiológico, do seu corpo, do seu organismo, não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma. Né? Você continuou com a idade que tinha, com a quantidade de leucócitos e glóbulos, né? Brancos e vermelhos, nos mesmos níveis. Não alterou nada. Mas do ponto de vista da contagem do tempo cronológico, isso promoveu uma alteração brutal. Do ponto de vista histórico, por exemplo, quer dizer, o que aconteceu entre os dias 4 e 15 de abril? Nada, né? Nada, porque não houve. Esses dias simplesmente não aconteceram. Pois bem, então, é para vocês perceberem que há uma construção artificial nessa perspectiva e que, do ponto de vista orgânico do corpo humano, ou do corpo do seu gato, ou do seu cachorro, ou do seu jegue, não faz diferença alguma. Né? Bom, e aqui, depois de falar desses tempos, né, míticos e tal, e aí a chamada, aí aparecem, né, os diversos esforços que cronistas e até mesmo historiadores faziam para demarcar o tempo. Vocês já viram lá em Antoine Foster que alguém teve, então, ideia, não só a ideia, mas desenvolveu uma atividade de pesquisa, de análise e construiu esse tempo que nós chamamos de era cristã, colocando um ponto X, um ponto de ruptura entre aquilo que se chamou de antiguidade e o que se chamou de era cristã. Só que, do ponto de vista histórico, isso é complicado, porque, por exemplo, a antiguidade não terminou no ano 5º antes de Cristo, ainda tem isso, né? No ano 5º antes de Cristo, quando Cristo nasceu. Negócio esquisito, né? Calcula a cidade. Não, peraí, não tem como ser o ano, não tem o ano zero. Não tem o ano zero. Ele já nasce 5 anos antes, né? Exatamente para ajustar. Ok. Mas do ponto de vista da história, por exemplo, os elementos constitutivos do modo das sociedades antigas, romana, grega, chinesa, indiana, etíope, egípcia, né? Se organizar e funcionar enquanto sociedades históricas. Isso só se altera 3, 4 séculos, até 5 séculos depois, dependendo de que espaço se está falando. Você tem o Império Bizantino, que é hoje a chamada Eurásia, né, que é a Rússia, toda aquela área oriental da Europa. Você tem a Germânia, que está num processo de migração, descendo do Reno no sentido do Mediterrâneo, né? se inserindo nas margens das políticas sociais, econômicas, filosóficas
né, culturais do Império Romano em franco declínio e tal, né? Quer dizer, o certo, se fosse pegar do ponto de vista das mudanças, né, das mudanças de rumo das sociedades, das mudanças, a chamada era cristã deveria ter começado, quer dizer, no fim da Idade Antiga, no início da Idade Média. Mas é preciso lembrar que quem fazia estas mudanças e esses reparos, esses controles, era a Igreja Católica. E para ela, enquanto igreja hegemônica, era imperativo que o tempo em que agora se vivia e que se vivera até ali teria que ser o tempo de Cristo, a era cristã. Logo, a antiguidade ainda persiste durante uma boa parte da era cristã. Claro que naquele período a era cristã não existia como tal. Como já mencionei, ela enquanto categoria de análise do tempo, só aparece no 8º século. Já na chamada Alta Idade Média, né? Eu acho que é Alta Idade Média, Baixa Idade Média, sei lá. Enfim, de qualquer sorte, é uma construção, como toda construção do tempo, é uma construção artificial. Né? Então, vamos aqui à página 66. Não, 65. Pronto. Aqui ele está se referindo na página 65, a página do... Eu não sei como foi que o Bruno organizou isso, mas é a página 23 do arquivo, né? Página 65, ele está se referindo à figura 7, né? Que propõe um formato visual para sintetizar os principais traços do padrão de temporalidade proposto pelo modelo histórico teológico do cristianismo. Prossegue Barros: o tempo é linear e teleológico, isto é, possui um telos, um fim, um fim a ser atingido, fecha aspas. Prossegue Barros. Esse tempo linear é enquadrado por duas datas. Depois eu volto aqui, porque está... Cadê? Aqui é duas datas. Bora, negócio. Então, duas fases: a da criação e a do juízo final. Do juízo final. E, prossegue Barros, no seu decorrer, é pontilhado por eventos que expressam a vontade de Deus. Já não importa tanto o número de etapas, já não importa tanto o número de etapas que constituem este percurso,
prossegue Barros, as 6 idades do mundo, entre aspas, de Santo Agostinho ou as 3 épocas de Joaquim de Fiore, mas sim o fato de que as diversas doutrinas das idades do mundo eram concebidas de tal modo que, depois do nascimento de Cristo, estava-se vivendo já na última delas. O que implicava que, aspas, desde então não poderia acontecer mais nada de novo, pois o mundo se encontrava sob a perspectiva do juízo final. Isso aqui ele tirou de Koselleck, 2006, que é futuro passado, né? Semântica e tal. Enfim, que a gente até já falou dele. Deixa eu voltar aqui para na nota 17, ainda na página 65. Ele explica, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para as notas de rodapé de Barros. Ele quase sempre, conforme inclusive ele é muito normatista, né? As notas de rodapé de Barros, elas sempre são explicativas. E aqui na nota 17 ele vai explicar o que é teleológico ou telos. Telos, diz Barros, é a palavra grega que corresponde a fim teleológico, entre aspas, algo que aponta para um fim predefinido. Não deve ser confundido com teleológico, expressão que vem do radical theo, a que se refere a Deus. No caso da história cristã, ocorre que ela seja simultaneamente teológica, relacionada a Deus, e teleológica, apontando para um fim. Ok? Então tenham muita atenção para as notas de rodapé de Barros. Elas não são para ser deixadas de lado. Você até pode não ler imediatamente, porque às vezes corta, como foi o caso agora, corta a frase, né? Corta o período, e aí por causa ser automático, né? O editor corre logo para fazer a nota, colocar a nota de rodapé. Isso é automático. Aí no lugar que der, ele engata, ele encaixa. E aqui nesse caso ele cortou. Aqui, ó. De novo, vou reler aqui. A figura 7 propõe um formato visual. Não é aqui que eu quero. Não. Sintetizar padrão. Temporalidade proposto pelo modelo histórico teológico do cristianismo. É por isso que ele chama a atenção, que aqui você tem os dois momentos. Vamos lá, segue Barros. O tempo é linear e teleológico, ou seja, ele tem um começo, um meio e um fim, né? Então é um tempo definido, um tempo reto, né? Que não abre perspectivas para desvios, para recuos, para curvas, né? Aqui possui telos, um fim a ser atingido. Este tempo linear não é fim apenas de terminar, mas é, digamos, objetivo, né? Objetivo. Então, a história teológica, ela teria um começo em Cristo, quer dizer, no momento em que Cristo nasce,
e se propõe a salvar a humanidade, que o aceita como, que o reconhece como Salvador, e ou a levar aquela outra parte da humanidade que não o reconhece como Salvador para ser colocada diante do juízo final. Quer dizer, esse é o fim no sentido do término e é o fim no sentido do objetivo. Esse tempo linear, volta a Barros, é enquadrado por duas datas. Aqui, ó. Aí o editor cortou para colocar a nota. Que eu já li para vocês, a nota 17. Aí na página 66 continua. A data, a da criação e a do juízo final, e no seu decorrer é pontilhado por eventos que expressam a vontade de Deus. Que na verdade, digamos assim, Cristo seria o interregno, né? Seria o interregno nessa linearidade. Então, a partir da criação, aí você tem um caminhar contínuo que se estende até um ponto central, vamos dizer assim, um ponto central, que é o nascimento de Cristo. Daí mais tarde o abade católico fazer essa distinção entre antes e depois de Cristo, né? E aí prossegue, né, também de forma linear até o juízo final. Ok? Não volte, passe. Então, independentemente das eras ou das etapas e tal, quer a criada por Santo Agostinho, quer a do Joaquim de Fiore, né? Ali já se entendia, quer dizer, a partir daqui, a partir desse ponto de inflexão, a partir do nascimento de Cristo, marcaria a última era do homem na Terra. Ok? Pronto. Aí vem lá, Barros de novo. A função dos eventos em tal estrutura de tempo é singular. Cada evento só adquire seu real sentido quando inserido e compreendido no interior desta sequência relacionada ao futuro teológico. Repare que não é teleológico. Futuro teológico. Trata-se, de fato, continua Barros, de uma história transcendente. Isto é, conduzida de fora pela vontade divina. Aqui de novo, reparem depois, aqui ele vai botar uma nota, a nota 19. No que concerne, prossegue ele, a temporalidade, isto é, no que se refere à relação entre passado, presente e futuro, que se estabelece a partir da escatologia cristã, o futuro constitui um outro mundo distinto do presente passado, embora este se conduza para aquele. Por fim, aqui eu vou ter que parar porque tem a nota, olha, nota 18, não é a nota 18 que eu quero, mas a nota 18 também. Era a nota 19, que eu marquei. Nota 19. Que eu acho que ela não termina aqui, né? Bora, meu jovem. A nota 19 é uma história
transcendente opõe-se a uma história imanente. A primeira, quer dizer, a transcendente, é conduzida de fora por uma vontade exterior como a de Deus. A segunda, imanente, que corresponde ao modelo de história que surge com o iluminismo, né, é imanente, é imanente porque é imanente porque conduzida de dentro pelos próprios homens que dela participam e que, portanto, se tornam sujeitos de sua própria história. Então reparem que a gente aqui já vai se jogar. Eu voltei para cá porque era necessário, mas a minha proposta era logo a gente se jogar no iluminismo, né? Pronto, página 66. Pronto. Aqui nós vamos para a página 66, que diz o seguinte. No segundo parágrafo, né? Aliás, não. Peraí. Tem uma coisa. Logo no início da página 66, pode-se dizer que, né? O tempo historiográfico dos historiadores dos historiadores, deixa eu voltar aqui. O tempo historiográfico do historiador teólogo, ele é parênteses, isto é, o terceiro tempo que é produzido pela história, conhecimento de um ponto de vista teológico, cristão, fecha parênteses. Então, que eu vou ter que voltar para conectar. O tempo que é produzido pela história... Não. Aqui. O tempo historiográfico do historiador teólogo, aí eu vou pular esses parênteses todos, é reconstruído a partir de diversas histórias que ilustram os vícios e virtudes e esclarecem a vontade de Deus. Pronto. Aí vem o parágrafo seguinte. Aí vem ele. Barros. Posteriormente, e acompanhando a mesma linearidade e teleologia, reparem, os iluministas do século XVIII proporiam o seu ajuste, substituir proporiam o seu ajuste, dois pontos, substituir pela utopia sociopolítica a escatologia, essa utopia sociopolítica ele colocou entre aspas, substituir pelo, aspas, reino da razão, fecha aspas, o paraíso prometido no final da linha, e introduzir no interior da linearidade teleológica que imanente, não, agora imanente, cadê? Me perdi aqui. Isso, agora imanente, um espírito introduzir. Quer ver? Vamos voltar aqui. Volte. Chato. Aqui. A linearidade teleológica.
introduzir no interior da linearidade teleológica agora imanente, quer dizer, dominada pelo próprio homem, um espírito absoluto ao invés do Deus transcendente que intervém na história através de revelações e milagres inscritos nos eventos. Esta imagem de tempo, prossegue Barros, que examinaremos a seguir. Bom, vamos nós. Aqui o subtítulo, projeto histórico. Então reparem. Quer dizer, o tempo dos iluministas, ele permanece linear, ele permanece retilíneo, né? Ele não ele só, vamos dizer assim, expulsa a transcendência de Deus da sua perspectiva de concepção da história, tá? Vamos lá. Prossegue Barros, recorrendo a Koselleck, né? O projeto moderno do iluminismo vê a história. O projeto moderno do iluminismo vê a história como uma marcha que essa marcha está escrita história, tem que voltar tem que passado, futuro passado e tal. O projeto moderno do iluminismo vê a história como uma marcha do espírito universal em direção à liberdade. A história torna-se aqui, para retomar a expressão utilizada por Koselleck, aspas, singular coletivo numa grande história da humanidade e é sintomático que a palavra história no singular substitua a expressão histórias no plural, ainda muito utilizada no período da história teológica pré-iluminista para designar a superposição de diversas histórias superpostas que foram se acumulando na experiência humana. Aqui já tem uma mudança de perspectiva. Sim. Né? E aí aparece o surgimento da ideia de progresso, quer dizer, que é desbaratada exatamente aquilo que a gente já comentou, né? Que eles, principalmente no 19, com um avanço assim substancial na compreensão do mundo, na transformação do tempo, da velocidade do tempo, como já falamos. E aí quando chega na Primeira Guerra, quer dizer, quando chega no início do século XX, que todos achavam que a humanidade caminhava para não é, para um progresso constante, para se tornar boa, perfeita, ajustada, vem a Segunda Guerra, vem a Primeira Guerra e desmonta esse idílio, né? Aí ele vem tratando de Immanuel Kant, para não confundir com Auguste Comte. São, que diga-se de passagem,
vai aparecer com o positivismo, né? E aqui ele trata de Kant, de Hegel, que eu acho que está bem que aparece onde ele discute a concepção dialética de Hegel, que mais tarde vai ser contraditada por Marx, que considera essa percepção de Hegel, essa formulação de Hegel idealista, e contrapõe uma dialética do ponto de vista materialista, né? Quer dizer, aí, página 68. Bom, então, aí ele vai discorrendo sobre as formulações de Hegel e dos iluministas, né? E cá na página 71 ele diz o seguinte, Barros: o projeto iluminista e a história hegeliana, tal como observa Koselleck em Futuro Passado, concebem a história do ponto de vista de uma consciência universal que se afirma e se realiza a cada ciclo como reflexão, exteriorização e retorno a si, de modo a que é possível a cada avanço interiorizar uma consciência mais elevada de si. Estamos então em pleno otimismo em relação à racionalidade, e o tempo histórico pode ser concebido como lugar da sua realização crescente e cada vez mais aperfeiçoada. Continua Barros: do mesmo modo, os historiadores não deveriam fazer mais do que perceber e dar a perceber a racionalidade inerente aos processos históricos, da mesma forma que os processos históricos coincidem com a triunfante história desta mesma racionalidade. Já na página 72, ora, meu camarada, Barros diz assim, sintetizando os seus principais aspectos: o tempo iluminista mostra-se aqui linear, aí ele abre parênteses, ou linear dialético para o caso do tempo hegeliano, fecha parênteses, e também progressivo, acelerado, teleológico, um vetor apontando para o futuro do reino da razão plena, fecha parênteses. No caso do iluminismo, é ainda um tempo cravejado de eventos que traduzem evolução e revoluções, embora já na perspectiva hegeliana, um modelo que surge já no período da restauração, prevaleça apenas o caráter evolutivo dos eventos. Bom, é preciso perceber, notar, que o iluminismo, evidentemente, ele não é um modo de pensar uno,
tem uma série de filósofos e pensadores que desenvolvem suas concepções ao longo de praticamente 2 séculos. Ele tem o século XVII, seus primeiros momentos com o racionalismo, né? O triunfo da razão, a racionalidade, quer dizer, não mais o mito, não mais o crer, não mais o imaginar, mas o racionalizar. Então, você tem, por exemplo, só que aí, eu dizia no início, eu acabei não completando, a ideia do ciclo, por exemplo, é o que acaba por prevalecer na compreensão dos astecas, segundo alguns analistas, no sentido de perceberem a chegada dos espanhóis como o fim de um ciclo contra o qual eles não poderiam se levantar, eles não poderiam se contrapor. Quer dizer, uma forma de pensar construída a partir de uma fé, vamos dizer assim, uma fé num modo circular, cíclico, melhor dizendo, no modo cíclico de analisar o tempo e construir a sociedade. Então, o que é que o asteca percebe? Chegaram novos indivíduos, alguns deles chegaram até a achar que fossem deuses, ou retorno de deuses, né, que há alguns ciclos haviam deixado o espaço asteca. Quer dizer, o espaço que era ocupado pelos astecas, e sendo eles deuses que voltavam para retomar o seu ciclo, eles, os astecas, nada podiam fazer. Então, contra formas de pensar como estas, é que no século XVII, mais ruidosamente, vamos dizer assim, se apresenta o racionalismo, de onde deriva o iluminismo, né? E que tem pensadores como Voltaire, como D'Alembert, como Diderot, como Rousseau, Leibniz, né? Dentre outros, e também Hegel. Só que Hegel já está um pouco mais adiante, já está num momento, digamos assim, pós-revolucionário, pós-revolução francesa, que não deixa de ter uma interferência bastante forte no modo de pensar dos próprios iluministas. Quer dizer, as expectativas que foram criadas em torno do movimento, os resultados alcançados, os desdobramentos a partir da era napoleônica, das guerras napoleônicas e da restauração da chamada Santa Aliança de 1815. Quer dizer, a partir dali se procuraria evitar, despistar quaisquer vestígios de mudança na sociedade a partir de revoluções. Aí, a partir daí, aparece pouco a pouco a ideia de progresso, né, mais profundamente elaborada por Auguste Comte, que marca o nascimento de praticamente todas as ciências humanas ou todas as ciências sociais que nós conhecemos hoje. Sociologia, antropologia, história, né? E principalmente a história, que é o que nos interessa, ela tem um papel, como já se disse, bastante preponderante
na formação da memória ou das memórias nacionais. A Europa do século pós-revolucionária, ela descola daquela Europa grandiloquente, né, das grandes dinastias, que muitas vezes incorporavam 3, 4 coroas sob a regência de um único trono, e passa a dar espaço às especificidades, às particularidades. E essas particularidades são os nacionalismos que lançam mão da história exatamente para construir os seus acervos arquivísticos, para construir o seu discurso, né? E esse discurso tem como lastro a ideia de progresso. Então a Europa chegou a um ponto tal que ela não tem mais ela só tem que agora expandir. Agora e aí a ideia do imperialismo, né, de levar a civilização aos povos ainda atrasados, né, que resulta naquilo que nós conhecemos como partilha da África e da Ásia. E a concepção de história que a partir da qual se estrutura as novas unidades nacionais, é precisamente a ideia do progresso, a ideia de progresso constante. Quer dizer, a Europa não tem mais como recuar, ela já chegou num patamar que ela não volta mais aos estágios iniciais, né? Então, agora como chama, um progresso constante que se avizinha. Aqui na página 79 tem uma passagem que eu quero chamar a atenção de vocês. É lá no meio do parágrafo e tal. Aí ele vai dizer o seguinte, Barros, né? No que se refere à elaboração da história, conhecimento, os eventos do passado devem ser imobilizados pelo historiador para não se tornarem nocivos e explosivos no presente e futuro do estado positivo em formação. Dessa maneira, a função dos historiadores no positivismo seria explicar os eventos, estabelecer sobre eles um controle através do seu enquadramento em leis gerais das sociedades humanas, a serem descobertas pelos historiadores e sociólogos positivistas. Não é do nada que nós viemos a conhecer como história positivista, ou história evenementiel, ou história evento, né, heroicizada, com datas e pessoas e tal. Não é do nada que esse tipo de história prevaleceu, sobretudo, por exemplo, no grande país chamado Brasil, cujo ingresso no mundo da República, né, na era da República, se deu sob o lema fundamental do positivismo, que era tão decantada a ordem e progresso, que hoje ainda é o lema da bandeira.
ou seja, ordenar para progredir, ou manter a ordem para evitar a barbárie ou o retrocesso. Daí as inúmeras intervenções no curso da história republicana, principalmente, a começar pela primeira. A República Brasileira nasce de um golpe de Estado, né? Deodoro e Floriano, né, se desentendiam o tempo inteiro e acaba resultando em diversos movimentos que acabam, o mais conhecido deles, o chamado Café com Leite, né, que era a alternância de governos entre Minas e São Paulo, né, e pessoas de Minas e de São Paulo, né, Prudente de Moraes, e o último seria o Júlio, puxa, qual é o nome do cara? O Júlio Prestes, que foi eleito, mas Getúlio e a turma do Rio Grande do Sul, né, a Revolução de 30 não permitiu. E por aí vai, é 46, é 64, é 2016, por aí vai. Né? Então, quer dizer, é a ideia de ainda a ideia de uma história linear. Né? Uma história reta e sem tropelias. E quando ameaçar sair da linha, a gente intervém para retomar o negócio, recolocar a coisa em ordem. Essa é a ideia básica das intervenções, tanto no Brasil quanto no Cone Sul, principalmente, mas na América Latina, o México, volta e meia. O México passa um período de revoluções sucessivas. Não sei quem fez, até 1940, ainda 35, 37, ainda reverberam algumas revoluções na região e tal, e guerras e intervenções. O Canal do Panamá, já comentei com vocês, o Estado, né, do Panamá já é uma intervenção norte-americana nos destinos, vamos dizer assim, da América do Sul. Né? Bom, já caminhando para o fim, a gente chega aqui na página 86. Que Barros diz o seguinte, o parágrafo começa: retornemos por hora e tal. Aí no segundo período ele diz: enquanto os estados nacionais europeus convocavam historiadores historicistas para a reconstituição da história e da memória nacionais, a própria Alemanha do século XIX traria das fileiras oriundas da chamada, aspas, esquerda hegeliana, fecha aspas, a parênteses, no setor mais crítico do pensamento derivado de Hegel, fecha parênteses, um nome que estaria destinado a mudar a historiografia ocidental, senão no seu próprio século, ao menos no século seguinte. Karl Marx, conjuntamente com Friedrich Engels, seria um dos fundadores do materialismo histórico. Aí vem travessão.
materialismo histórico, uma concepção da história que retoma a dialética hegeliana e combina novas ideias como a de luta de classes, entre aspas. Para os fundadores do materialismo histórico, aqui eu vou pular a nota 28, página 87, existem duas histórias entrelaçadas: a história da luta de classes e a história dos modos de produção. Uma está dentro da outra. Os modos de produção os modos de produção sucedem-se na história como grandes épocas ou sistemas econômicos e sociais, aos quais corresponde um determinado universo cultural e ideológico perfeitamente ajustado à base econômico-social. As classes sociais em luta estão sempre relacionadas a posições específicas dentro do modo de produção que as fez surgir e do seu confronto de interesses surgem as contradições que movimentam a dialética do materialismo histórico. Travessão: não mais uma dialética idealista como a de Hegel, mas uma dialética materialista na qual as grandes transformações sempre começam na base econômico-social a partir do desenvolvimento das forças produtivas. Poderia ser esta a representação desse duplo tal. Vejam bem, nós temos aqui aí ele vai introduzir mais uma figura, né? Por isso que eu acho que o texto de Barros, principalmente para vocês, ele é muito rico na medida em que ele aqui está explicando a figura, na medida em que ele vai introduzindo, à medida que ele vai introduzindo gráficos ou figuras, né? Bom, então, na concepção, página 88, na concepção temporal proporcionada pelo materialismo histórico, pode ser entrevista ainda uma espécie de, aspas, dialética de tempos diferenciados, fecha aspas, a qual se entretece por dentro deste tempo metanarrativo que conta a história da luta de classes, entre aspas, e da sucessão, aspas, de modos de produção. Se o movimento dialético da história dá-se através do confronto entre as forças produtivas, aspas, e as relações produtivas, fecha aspas, travessão, duas faces de um determinado modo de produção que começam a certa altura a se contraditar, embora na origem tenham sido feitas uma para a outra, fecha a travessão, isto também pode ser compreendido nos termos de uma contradição entre as duas velocidades diferenciadas de tempo. As forças produtivas constituem, de fato, a parte mais dinâmica de um modo de produção. Jamais cessam de se transformar, de se desenvolver,
de se impulsionarem para a frente. Desenvolvimentos tecnológicos as impulsionam para o futuro. Os modos de trabalho se aperfeiçoam e se desenvolvem conjuntamente com elas. Os trabalhadores se aprimoram como sujeitos de produção, inclusive adquirindo maior consciência de classe. Prossegue. As relações produtivas, por sua vez, tendem a criar hierarquias, na página 89, de deveres, hierarquias de deveres, limitações e privilégios para os vários níveis sociais envolvidos no processo produtivo, dando assim origem a um certo sistema de propriedade e de apropriação de recursos. Haverá, dessa maneira, uma tendência de mudança muito mais lenta nas relações produtivas ou uma velocidade menor no seu tempo histórico. Reparem que essa elaboração do tempo, a partir do confronto, a partir das lutas de classe, a partir do confronto entre as forças produtivas e as relações de produção, dão um outro impulso à história da humanidade. Né? Para a concepção materialista da história, esta concepção de tempo tem também um fim. Ou seja, ele também é teleológico. Por quê? Porque esta luta, estes confrontos, estas relações de conflito, tem que desencadear processos revolucionários tais que forcem a sociedade a um desenvolvimento que a leve ou as leve a um futuro, né, de uma sociedade sem classes. Então vejam que mesmo a concepção dialética materialista da história tem um fim, tem um objetivo a ser alcançado. A despeito das críticas feitas à chamada história teológica, que seria teleológica e que teria um futuro, o que difere é que o futuro, digamos assim, perseguido por aquilo que se chamaria história teológica, seria um futuro metafísico, um futuro fora dos parâmetros materiais de percepção da pessoa humana. Né? Enquanto que a concepção materialista da história e do tempo histórico persegue alcançar um futuro material, né? Material, palpável, concreto, quer dizer, visível, perceptível aos sentidos humanos, né? Que seria uma sociedade, construção de uma sociedade sem Estado e sem classes. Bom, eu comecei com Petersen e quero terminar também com Petersen, né? Eu quero ler aqui uma passagem para finalizar, que ela sintetiza, que ela retoma de Sérgio Baru, né? Que nós autor com o qual ela começa esse texto, né? a sua explanação sobre o tempo. Então,
Sylvia Petersen. Nesse sentido, Sérgio Bagu observa uma multiplicidade de formas através das quais o tempo pode ser percebido nas sociedades humanas, formas que têm especificidades, mas não autonomia. Quer dizer que não existem isoladas umas das outras. O tempo organizado como sequência, o transcurso, a realidade social gera sua própria sucessão, continuidade, continuidade. Vixe, me perdi aqui. Continuidade, instantes, ciclos, cursos médios, longos, etc. Deixa eu voltar aqui, porque eu escorreguei na casca de banana aqui. O tempo organizado como sequência, abre parênteses. O transcurso, fecha parênteses. A realidade social gera sua própria sucessão, continuidade, instantes, ciclos curtos, médios, longos, etc. Uma outra coisinha, é o 2. O tempo organizado como rapidez de mudanças, como riqueza de combinações, o que Bagu chama de intensidade. A vida tem momentos de intensidades muito diferentes. 2 pontos. Uma sociedade ou uma pessoa, às vezes, vive um dia que é mais decisivo que 10 anos ou 10 anos mais significativos que um século. A destruição das Torres Gêmeas de Nova York e o tsunami que varreu as praias da Indonésia são exemplos disso. Prossegue Petersen. Eric Hobsbawm, referindo-se à história do século XX, que experimentou tanto anos dourados como catástrofes e incertezas, decompondo o que foi construída o que foi construído no século XIX, escreveu um livro chamado A Era dos Extremos, o breve século XX, 1914-1991, onde aquilo que na cronologia é marcado por 100 anos, no processo histórico, forma um todo denso e coerente entre a eclosão da Primeira Guerra Mundial e o colapso da URSS. Prossegue Petersen. De qualquer forma, mesmo tratando-se de rupturas profundas, como a revolução ou a morte, nenhum acontecimento rompe todos os fios nenhum acontecimento rompe todos os fios com o passado e com o futuro. Essa
observação nos ajuda nos ajuda a introduzir, bora meu filho, bora. Não será possível. Nos ajuda a introduzir a noção de processo que usualmente se emprega com referência à história e que o historiador Carlos Pereira assim explica. Vamos lá. Em seu sentido teórico mais rigoroso, o vocábulo processo não indica uma mera sucessão cronológica, nem um simples fato de que uns acontecimentos estejam temporalmente conectados com outros. Indica a vinculação necessária que os une. Não se trata, pois, de uma palavra que meramente assinale a forma de uma sucessão, senão de um conceito destinado a pensar o fato de que a sucessão não é um ordenamento qualquer e indeterminado, e sim uma continuidade necessária. Afirmar então que a história é um processo equivale a afirmar a continuidade originária nela, isto é, que absolutamente qualquer situação ou momento histórico resulta de situações ou momentos anteriores. Isso significa que do jogo complexo de circunstâncias que constituem a configuração de um momento qualquer, surgem as alternativas, tendências, surgem as alternativas e tendências cuja realização conduziria, tendências cuja realização conduzirá ao momento seguinte. Significa, pois, mais precisamente, que as relações e contradições cuja configuração constitui uma situação dada não são quaisquer relações de contradições indeterminadas, senão precisamente aquelas que resultaram da situação anterior. Deixa eu ver qual foi o texto de Carlos Pereira. Bom, aí prossegue. Esse entendimento, prossegue Pereira, permite abandonar 3 ideias sobre a história que são frequentes. A visão teleológica metafísica, que concebe a história como uma evolução cuja ordem e racionalidade dependem de uma suposta meta final em direção à qual estaria encaminhada. B.
a visão voluntarista, segundo a qual o desenvolvimento da história em um determinado sentido se deve à vontade livre daqueles que a fazem. C. A ideia de que a história é uma sucessão caótica de fatos arbitrários ou casuais devido à intervenção do acaso e que, portanto, não é possível entendê-la. Bom, então, para terminar aqui ainda, né? O especificamente humano, prossegue Peterson, é que seu tempo se organiza como multiplicidade mutável de combinações com velocidade variável de mudanças, mas não basta que o historiador perceba essa complexidade do tempo. Dois pontos. Como produtor do conhecimento histórico, precisa estar atento para não cometer o anacronismo, ou seja, a falta de sensibilidade em relação à mudança histórica, né? Então, aquilo que a gente vai analisar no nosso trabalho, na nossa pesquisa e na nossa produção historiográfica, na produção dos nossos trabalhos, de fim de curso ou coisa que o valha, precisa ter na devida conta todas essas questões, todas essas diversidades, todas essas alterações, que aqui o tempo, né, está sujeito no transcurso da vida, né, e como cada sociedade percebe o seu tempo, né? Então é preciso aquela coisa por exemplo, se levar para o século XIX, por exemplo, como é que chama aquilo? A veneração à Aparecida como se fosse um procedimento que não tivesse sujeito ao tempo. Quer dizer, é verdade que no século XIX já havia algumas manifestações de veneração à Aparecida do Norte e tal, mas ela só se torna, por exemplo, reconhecida pela Igreja e, consequentemente, patrocinada por ela, né, chancelada por ela, no século XX. Então, se você leva para o século XIX essa manifestação de Romaria, Aparecida e outras que se dão você vai cometer você não vai levar em consideração o tempo histórico, o tempo em que aquele né? Então, ela termina, e eu terminarei também, já venho prometendo terminar há algum tempo, com a citação de Aróstegui, né, que ela diz o seguinte, que ela transcreve aqui: tempo é a denotação da mudança conforme uma cadência, ritmo, né, do anterior ao posterior, que em princípio é possível medir
e que nas realidades sócio-históricas é o ingrediente essencial interno à sua identidade, pois tais realidades não ficam inteiramente determinadas em sua materialidade se não são se não são recontadas uma posição temporal. Tá tudo errado. Deixa eu ler tudo de novo, tá tudo errado aqui. Tempo é a denotação da mudança conforme uma cadência do anterior ao posterior, que em princípio é possível medir e que nas realidades sócio-históricas é um ingrediente essencial interno à sua identidade, pois tais realidades não ficam inteiramente determinadas em sua materialidade se não são remontadas, mas aqui não está escrito remontada não, a uma posição temporal. Tem alguma coisa errada aqui. Não são remetidas se não são remetidas a uma inteiramente determinadas em sua realidade, se não são remetidas a uma posição temporal, ok? Espero que terça-feira vocês cheguem com o 4º capítulo lido de Aróstige, de Barros, para a gente continuar conversando, né? E enfim, daqui a pouco estará daqui a pouco eu passo o link para Bruno e ele passará para vocês, ok? Um abraço, se cuidem e até a próxima assíncrona.